você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, que está aí do nosso lado, fica aqui nosso abraço, nossa gratidão. Para você que chegou, deu uma olhada no canal, achou legal, curtiu uma boa história, deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês o capítulo 8 do livro do MEX 2026, né? A história chama A Melhor Versão de Mim Mesmo, né? O MEX é um microencontro de Chico Xavier, né? Que está comemorando 22 anos, né? Ele é organizado pela Lucimar Barbosa, nossa amiga, por quem a gente fica extremamente agradecido, emocionado por ela lembrar da gente, né? A gente ama o MEX, né? A gente ama a Lucimar também, né? E todo o pessoal que está lá trabalhando para nos proporcionar um momento de felicidade, de luz, de amizade, né? Nessa vida tão corrida que a gente leva, né? O MEX é quando tudo para, né? E a gente tem um momento de reflexão, né? A gente consegue lançar o nosso olhar sobre a natureza, as pessoas amigas, né? Sobre nós mesmos, né? O MEX, as palestras do MEX são maravilhosas, né? Faz com que a gente reflita, né? O MEX é um momento de crescimento espiritual, né? Bom, há alguns anos que a gente colabora com a Lucimar, a gente faz um livrinho, né, com as mensagens recebidas pelos amigos espirituais, né? Eles nos transmitem as mensagens, né? E a gente bota no livro, passa lá para a Lucimar. Só que esse ano foi diferente, né? Esse ano aconteceu um fenômeno super interessante, né? A gente recebeu uma encomenda, né, de uma empresa importante aqui na nossa região, né? A empresa está comemorando 48 anos de aniversário e eles queriam um livro, né, para marcar essa data. E a empresa estava muito orgulhosa, inclusive, porque ela passou a ter como cliente o governo federal, né? Ela estava trabalhando com o desenvolvimento de marketing tecnológico para a Receita Federal, né, no sentido de explicar para a população a importância dos tributos e espalhar a ideia da cidadania fiscal, né? E então a gente, peguei o carro e eu e a esposa, fomos lá na cidade onde está a empresa, fomos recebidos pelo diretor da empresa, muito bem recebidos, e tivemos uma reunião técnica, né? Mas depois da reunião, antes da gente ir embora, o diretor, o CEL, né, da empresa, nos chamou para um papo informal. Aí, no papo dele, ele nos contou um monte de coisas sobre a empresa, mas no meio daquilo que ele nos contou, ele contou essas 10 histórias que nós estamos usando no livro do MEX, né? E, né, a gente anotou tudo, né? É o que a gente faz, né? A gente recebe os ditados, anota tudo bonitinho. Fizemos um livro, mandamos para a empresa e eles recusaram o nosso livro. Veja bem o negócio deles. Apesar de tudo que nós escrevemos, literalmente o que o diretor disse para a gente. E eu falei, tudo bem, vocês não querem nosso trabalho, está ótimo, não há problema, né? Não gostar faz parte, não é motivo da gente desistir de nada por causa de um não, né? Os nãos é que faz a gente crescer, né? Nos aprimorar, muito mais do que os sims, né? Segundo os bons espíritos. Os nãos são desafiadores, né? Os sims adulam o nosso ego, né? Bom, o fato é que o CEL da empresa nos enviou um e-mail dizendo que leu o livro e ficou perplexo. Conclusão, ele escreveu parte da história, que é a parte técnica, e a parte não técnica, que tem um bocado de espiritualidade do meio, foram os espíritos que escreveram através dele, né? Usaram o homem para poder escrever algo de fundo espiritual. Aí eu fiquei lá com um livro cheio de espiritualidade, sem saber o que fazer, quando daí então chega a Lucimar Barbosa. E aí os espíritos falam, tá aí, a mensagem que você recebeu, interessado com o MEX, né? A gente só usou um meio diferente de fazer essa mensagem se materializar. Ou história, né? Bom, estamos então no capítulo 8 do livro, né? Começa assim. Eu e minha esposa estávamos conversando com o delegado Pablo, depois da reunião de que participamos sobre este livro, né? E no meio da conversa, o celular dele tocou. Pablo pediu licença e atendeu a filha, que queria uma carona do pai. Ele então esclareceu
depois que havia terminado de falar com ela, que a filha era adulta e sabia dirigir, mas o carro dela estava quebrado, então o jeito foi apelar para o pai. Foi muito legal ver o Pablo vivendo o papel de Uber pai, pois eu também vivo dando carona para minha filha, e ela é adulta e empoderada, mas de jeito nenhum dispensa a ajuda do velho pai, sempre lembrado no momento que está precisando de uma carona, né? Lógico que eu não ia deixar passar a oportunidade de escrever sobre o amor infinito entre o pai e seus filhos e filhas, não é? Aquele amor que deixa a gente bobo, que faz nossos olhos brilharem, né? E faz nascer um sorriso feliz em nosso rosto, mesmo que o pai seja super sério e comportado, como é o delegado da Receita Federal de São Gotardo City, né? Bom, no capítulo 2 deste livro, o delegado da Receita Federal, né, de São Gotardo City, né, o Pablo Barcelos, né, estava às voltas com uma cápsula do tempo, né? Vocês lembram no capítulo 2, quem leu, o que é a cápsula do tempo, né? Você pega uma caixa, coloca coisas, né, que são da nossa época dentro da caixa, terra, e daqui a alguns anos você abre a caixa e tira aquelas coisas e passa a ter a ideia de como era o passado, né? Como é que era alguns anos atrás, né? A cápsula de ideia é uma ideia interessante, né? Porque às vezes a gente abre a caixa, né, e se inteira de coisas que deixaram de fazer sentido, né, que eram coisas que eram até engraçadas, né, e que a gente usou algum dia, né, faz a gente lembrar de comportamentos que a gente tinha e não tem mais, né. Então a cápsula do tempo é como olhar para o passado, né. Bom, estava o Pablo lá às voltas com a cápsula do tempo, né. Ele havia colocado sua versão romântica dentro da cápsula do tempo. Vê se pode uma coisa dessa, como se isso fosse possível, né. Vou pegar a minha versão romântica e colocar na cápsula. Por que ele fez isso? Pois queria ficar livre dela, já que ansiava por despertar uma versão mais séria, condizente com o exigido de um funcionário da Receita Federal. Bravo, né? O Pablo acreditava que, se aberta anos depois, e ele tirasse a versão romântica de dentro e olhasse para ela, sentiria o mesmo que alguém bem-sucedido que fica com pena ao olhar uma velha foto sua de quando era mal-sucedido. Então, o Pablo tinha essa ideia. Vou colocar minha versão romântica aqui, daqui a alguns anos, quando eu for bem-sucedido, eu vou olhar para ela e vou sentir pena dela, né? No entanto, devido à obstinação do Pablo pela realização profissional, essa obstinação acaba roubando o sorriso de sua esposa. Pablo recebe um telefonema através de um telefone celular que havia sido colocado na cápsula do tempo e que pertencia a Priscila Alves. Priscila havia trocado de telefone e colocado o velho com o chip da linha e tudo dentro da cápsula, né? O telefonema é de uma versão dele, era de uma versão dele do futuro, né? De um tempo em que a cápsula do tempo foi desenterrada, né? Que havia se tornado, e essa versão havia se tornado presidente da Organização Mundial do Comércio, né? A versão futurista de Pablo diz a ele que sabia como fazer para que ele recuperasse o sorriso perdido da esposa querida. Bastava que o Pablo do presente tirasse da cápsula do tempo sua versão romântica e voltasse a usá-la. E foi isso que o Pablo fez, recuperando assim o sorriso da esposa, né? Nossa história
começa com o Pablo pensando que ele havia mudado o futuro, pois o Pablo do futuro havia dito a ele que não havia conseguido recuperar o sorriso da esposa. Mas o do presente recuperou, né? O que significava que o Pablo do presente, por ter tomado um caminho diferente, jamais se tornaria o Pablo do futuro, ou seja, aquele que viria a ser o presidente da Organização Mundial do Comércio. É um cara de sucesso, né? Realizado profissionalmente. Pablo, então, começou a pensar em um jeito de chegar até o futuro da sua versão do futuro, de se tornar o presidente da OMC, né? E ligou para o antigo número do celular da Priscila. E, para a surpresa dele, foi sua versão do futuro quem atendeu. Pô, preciso que me conte como foi que conseguiu sucesso profissional. Ah, eu sinto, meu amigo, mas não pode ter tudo, né? E você já tem o sorriso dela. Ah, mas eu não posso ter o sorriso dela e o sucesso profissional? O cara do futuro lá fala, sabe como foi que consegui falar com você, estando você no passado e eu no presente? Pô, eu não faço ideia. Você assistiu ao filme Interestelar, do diretor americano Christopher Nolan? No filme, o protagonista é um astronauta que peleja para chegar em outro planeta, pois a Terra está morrendo e precisamos de outro lugar para morar, e conta com a ajuda de seres da quarta dimensão. Pois no meu tempo, foi criado um computador quântico capaz de acessar a quarta dimensão. E na quarta dimensão se pode ter acesso ao passado, o presente e o futuro, tudo ao mesmo tempo. Usei então o celular da Priscila Alves dentro da cápsula do tempo como artifício para fazer a coisa compreensível para você. E assim estamos agora nos falando, cada um num tempo diferente. Tá, e daí? E daí é que, segundo Einstein, tudo está escrito. O roteiro da sua vida e o da minha não tem como mudar. E você optou por viver a sua vida e não a minha, quando acatou a minha sugestão que devolveu a você o sorriso dela. Caso contrário, você seria o meu passado, o que já não é mais. Aí o papo fica doido, né? E o que tem no meu futuro? O outro lá fala, né? São infinitas as possibilidades, e todas elas estão escritas no livro da vida, pois a consciência cósmica pensa em tudo. Aí o Pablo do presente vira e fala assim, inclusive na possibilidade de que eu não seja o futuro presidente da OMC, não é? Aí o Pablo do futuro dá uma gargalhada, né? Isso te incomoda? É por isso que me ligou? Vamos fazer o seguinte então, como eu lhe expliquei, usei de um computador quântico que tem acesso à quarta dimensão, e esse computador pode trocar a minha consciência com a sua, se quiser. E assim você acordará amanhã presidente da Organização Mundial do Comércio. E você, na companhia do sorriso dela. Você quer que eu troque minha família pelo sucesso? Eu não quero nada. Foi você quem me ligou, esqueceu? Pablo levou a mão à cabeça. E por que jogaria fora o sucesso? Porque é uma experiência que eu já tenho. Porém, eu não tenho a experiência da família, já que perdi o sorriso dela faz tempo e nunca mais procurei por outra mulher, me dedicando totalmente à realização profissional a partir de então. Pablo meditou por um breve segundo antes de prosseguir. Eu dou a você um tempo para pensar. Assim que decidir, ligue-me. Bom, aqui tem uma explicação. Essa história que eu estou contando para vocês tem como base o livro Matéria Escura, cuja leitura eu recomendo por demais, do autor Black Crouch. Na obra, o protagonista se vê às voltas com a versão dele de uma outra linha do tempo. Já a ideia do computador quântico, que transfere consciências, eu tirei da série Travelers, que assisti na Netflix e que também recomendo. Né? Palavras do autor espiritual. Os autores espirituais leem livros, né? E assistem Netflix. Eu acho que tudo que tem no mundo material tem um por trás espiritual. Né? Sem saber o que fazer, Pablo se sentou para conversar com o delegado adjunto e contou a ele tudo o que havia acontecido. É uma decisão difícil, Pablo, pois é a chance de você se dar bem profissionalmente
E como a sua versão do futuro sabe o caminho das pedras, o caminho do sucesso, né? Tomando o seu lugar, ela pode construir um caminho até o sucesso, como já fez uma vez. Aí o Pablo ficou do presente, né? Ele me disse que não posso ter a minha esposa e o sucesso ao mesmo tempo. Aí o amigo dele, o delegado adjunto, né? Talvez o que ele queria dizer é que com a sua esposa ao seu lado, não tenha jeito, né, de você alcançar o topo da montanha, pois isso precisaria de todos os seus esforços e atenção, mas isso não quer dizer que parar no meio do caminho, do topo, né, não lhe proporcione aquela visão do alto maravilhosa que entorpece de prazer nossos sentidos, aquela que todos buscamos. Né? Aí o Pablo, agora que você me lembrou que ele sabe o caminho, sinto-me mais em dúvida, pois se eu não fizer a troca, estarei roubando o futuro da minha família. Pois ele pode chegar muito mais longe do que eu, já que chegou uma vez, como você mesmo disse, podendo dar o conforto que eu não tenho como dar para minha mulher e meus filhos. O delegado adjunto sorriu. Seria mágico, né? Você e sua esposa e sua filha voando para a Suíça para algum encontro importante da Organização Mundial do Comércio, e as escolas e lugares bacanas que a sua filha Flor poderia ter acesso, a vida de luxo, carrão, jatinho, iate. Tá bom, já entendi. A filha do Pablo, Flor, começou a ficar preocupada com o pai, pois ele era um homem feliz e de uns tempos para cá havia parado de sorrir. Volta e meia, ela perguntava se ele estava com algum problema e o Pablo respondia com um olhar melancólico. Decidida a salvar o sorriso do pai querido, ela conversava pela internet, via Teams, com uma amiga de lugar nenhum, a advogada a doutora Karina Prado, protagonista do livro Advogada de Deus. Tá? Olha, gente, nós vamos fazer o lançamento da Advogada de Deus aqui em Araxá, né? Dia 15 de maio, no FLI, no Festival Internacional Literário aqui da cidade. Tá? Estarei lá para recebê-los, caso vierem, a partir das 3 às 4 da tarde, tá bom? Bom, aí voltando ao texto, eu não sei o que aconteceu com meu pai, Karina, para ele ficar desse jeito moribundo. Olha, eu acho que eu tenho como te ajudar. Karina, eu sou todo ouvidos. Eu fui procurada por um amigo do meu marido, o professor Rubens. Ele queria entrar com a ação de despejo contra o inquilino, já que andava imaginando que o inquilino estava usando a casa alugada do professor para alguma atividade ilegal, como armazenamento de drogas ou cativeiro de algum sequestro, né? Bom, eu fui falar com o inquilino e ele me disse que um corpo de 4 dimensões atravessou a nossa 3ª dimensão, exatamente na cozinha da casa alugada. E ele estava aproveitando para estudar o que se passa na 4ª dimensão. Não vai demorar muito para o corpo quadridimensional terminar a travessia. Por isso, temos pouco tempo. Pouco tempo? Para quê? Olha, na 4ª dimensão, dá para termos acesso ao passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo. Eu entendi. Eu posso acessar o meu passado no momento em que o sorriso do meu pai adoeceu e descobri assim a causa da doença. Flor correu para lugar nenhum e foi ter com o inquilino, que já esperava, pois havia sido avisado pela Karina. Estamos todos ligados, explicou o inquilino. Portanto, pense no que está prejudicando seu pai, que a 4ª dimensão lhe revelará o que deseja saber. A filha de Pablo concentrou-se e tudo em volta dela mudou, como se a realidade fosse um cenário que havia sido subitamente trocado por outro. Ela então viu o pai conversando no celular. O inquilino se aproximou de Flor e disse: imagine que você está vendo pelos olhos dele e ouvindo pelos ouvidos dele. Ela fez o que o inquilino falou e, de repente, estava dentro da cabeça do pai. Terminado o telefonema, Flor olhou em volta e percebeu que havia retornado à cozinha do inquilino. Karina se aproximou dela e a acolheu, pois era visível em seu semblante que ela não estava nada bem.
Chega o dia da decisão, Pablo pega o telefone e começa a discar o antigo número do celular de Priscila, aquele celular que estava dentro da cápsula do tempo. Entra então no quarto a filha de Pablo. Desculpe-me, pai, você está ocupado? Sem jeito, o Pablo se apavora. Não é nada importante. O que você quer? Ela sorriu, caminhou até o pai, o envolveu num abraço que fez com que Pablo sofresse uma abalo emocional tão grande que, se pudéssemos medir de acordo com a escala Richter aplicada aos abalos sísmicos, nossa medição alcançaria o grau máximo da referida escala. Acolhido nos braços da filha, Pablo ouviu-lhe as palavras delicadas ao pé do ouvido. Pai, eu só queria lhe dizer que eu amo você, que você é um pai feito por Deus na medida certa para mim, e que qualquer outro pai que Deus quisesse me dar, e que não fosse você, mesmo mais rico, mais inteligente, mais forte, não seria capaz de fazer nascer no meu coração um amor igual ao que eu tenho por você. A filha do Pablo deixou o pai terminar o telefonema dele. Ela se afastou rápido, mas não tão rápido que tenha conseguido evitar que o pai lhe visse as lágrimas escorrendo pelos olhos. Ele então voltou ao teclado do celular, teclou o número do antigo telefone de Priscila e não demorou que sua versão do futuro atendesse. Então, vamos fazer a troca? Sinto ter feito você esperar, mas não quero trocar de lugar com você, pois acabo de descobrir que tenho tudo o que preciso para ser feliz e que, se depender de mim, da minha família, dos colegas da delegacia da Receita Federal de São Gotardo City, chegarei ao mais longe possível e farei despertar em mim a melhor versão possível, a melhor versão possível de mim mesmo. Oh, que isso? Você vai jogar a sorte fora? Ela não vai aparecer de novo, sabe disso, não é? Olha, eu estava enganado. Você não é uma versão melhor do que eu, como imaginei, já que alcançou o sucesso. Pois eu jamais tentaria roubar a família de alguém, muito menos de uma versão minha que sei que tem a família como bem mais precioso, o motivo pelo qual luto todos os dias para me superar. Tolo! Eu acharei uma versão nossa mais ambiciosa que você, e que tenha o sorriso dela, e assim realizarei a troca e conseguirei o que desejo. Pois saiba, é o Pablo do presente, né? Pois saiba que, se eu ainda estiver por aqui quando o computador quântico começar a funcionar, e se eu puder ter acesso a ele, assim como você tem, eu vou usar toda a minha experiência como funcionário da Receita Federal e irei atrás de você, e vou enquadrá-lo pela violação da lei do amor verdadeiro. A versão do futuro de Pablo desligou irritada, o que fez Pablo, do presente, sorrir. Que boa história, né? Às vezes, a gente acha que o outro tem mais que a gente, que o outro é melhor que a gente. A gente acha. Porque nenhum de nós sabe o que se passa dentro do coração do outro. Eu já conheci pessoas extremamente ricas, né, passando por dificuldades terríveis. Eu já atendi um homem muito rico que diz que só conseguia dormir à base de remédios muito fortes. E você, que está me ouvindo, você dorme bem? Você já pensou o valor do sono que você tem? O valor que tem você deitar a sua cabeça no travesseiro no final do dia e apagar, cansado, e conseguir ter uma noite de sono. Enquanto tem gente que não consegue dormir, né? Que preocupação não deixa. Nós somos muito ricos, a gente só não sabe disso, a maioria, né? Espero que você tenha gostado dessa história. Fique com Deus e até a próxima boa história.